É quem, na verdade, é. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar o culto com oração e depois quero fazer a leitura aqui de uma palavra para nós darmos início. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor fará. Porque nada, Pai, está fora do seu controle ou da sua direção. Tudo está conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Nós somos seus e por isso somos gratos. Gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua presença. E que nessa hora despedace, desfaça, destrone e destrua todo tipo, Pai, de barreiras, setas, dardos, laços, Pai, do inimigo. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos pecados dos nossos antepassados. E agora, Pai, nós queremos colocar diante de Ti cada um, Pai, cada família aqui representada. E que cada um dos seus agora, Pai, reflitam a presença da sua graça e a presença da sua glória. Não é aquilo, Pai, que queremos, mas aquilo que o Senhor projetou para nós neste tempo. Que venha, Senhor, o seu reino, que venha a sua presença, que venha o seu amor, que venha a sua graça, que venha a sua glória. E que nada, Senhor, mais nada, impeça a manifestação do seu poder. Nesta hora nós oramos e colocamos e apresentamos todos os nossos irmãos diante de Ti. Apresentamos também os nossos vizinhos. Apresentamos cada família, Pai, que está na nossa circunvizinhança, para que o seu amor, para que a sua salvação, para que a sua proteção, para que o seu querer seja revelado. Porque como o Senhor disse, Pai, nesta manhã, que em nome de Jesus, que essas pessoas que hoje, Pai, não conseguem, ou parece que estão enfraquecidas diante das coisas que o inimigo tem tentado, que em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecê-los e eles se reposicionarem, mesmo diante da luta, do problema, da circunstância ou da situação, porque é o Senhor quem tem feito, é o Senhor quem tem, Pai, colocado cada um deles nesta situação, para que eles possam crer e possam enxergar e possam ver o seu amor. Somos gratos, Pai. Obrigado pela sua majestade, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua presença, Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rapidamente, podeis sentar, rapidamente. É aqui que está dando minha microfonia? Ah, é? Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 8. Levítico, capítulo 6, versículo 8. Você vai falar, você vai introduzir o culto através da oração, Deus já estava movendo? Sim, irmãos. Mas deixa eu falar que ainda tem algumas outras coisas que Deus quer fazer em nós, por nós, através de nós ainda. Então, Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8, todos encontraram? Fala, quem me encontrou, fala misericórdia. Ó, ninguém quer falar misericórdia, né? Estão procurando, né? E estão procurando e falar misericórdia, né? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, encontrou ou não? Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordenarão seus filhos, dizendo: esta lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o
fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã o Senhor ele fez eu meditar em algumas coisas, né? Falando em relação a alguns posicionamentos e algo que ele tem dito e ele tem falado, ele me lembrou disso, né? Alguns anos atrás Deus tinha falado nessa palavra, e até alguns meses atrás, não lembro se foi este ano, no ano passado, eu acabei ministrando essa palavra. Aí o Senhor ele veio de uma maneira, de um modo e numa revelação hoje pela manhã muito interessante. Ele falou assim: você entende o porquê das primícias? Aí eu falei: sim, Senhor, porque são as primeiras coisas para o Senhor primeiro, antes de tudo. Ele falou: então, mas você tem retirado as cinzas daquilo que já se queimou no dia anterior para poder colocar lenha nova? Opa, como que é? Porque entenda bem, isso é o procedimento padrão nosso. Não tem como a gente querer algo novo ou querer que o fogo se mantenha aceso se continuam cinzas ali naquele lugar. Porque o que acontece? Conforme você vai colocando, e se o fogo começar a ali consumir, conforme você vai mexendo, automaticamente as cinzas vão cobrindo aquele fogo. Então, automaticamente aquele fogo, ele tem a tendência do quê? De se apagar. Com o quê? Com aquilo que já foi queimado. Então o que o Senhor está falando? Para cada dia tem algo novo. Para cada dia tem uma experiência nova. Mas aquilo que você já viveu passou. O que Ele quer é que você viva o novo dele nesse dia, revelando aquilo que Ele tem para você. Não aquilo que você acha, aquilo que você quer ou aquilo que você aprendeu. Mas quando nós aprendemos a depender dele, nós nos abrimos para receber o novo. Você pode perceber, a gente fica com algumas coisas guardadas na nossa mente durante anos. E o que acontece? Isso se chama o quê? Cinzas. Cinzas que vão permitindo que o fogo que o Senhor tem para derramar em nós não seja pleno. E você pode perceber que aquelas cinzas vão ali, sendo jogadas em cima desse fogo. E agora entram outras duas questões aqui neste texto que o Senhor mostrou. Primeiro, quando você retira a cinza, tem algo muito peculiar que ele fala para o sacerdote fazer. Qual é? Ele fala assim: coloque túnicas, né? Ele fala assim: coloque túnicas de linho, mas sem nada por baixo. Eu pareci, opa, o que o Senhor quer falar conosco? Ele falou: então, preste bem atenção, tem um posicionamento correto para nós lançarmos fora aquilo que já foi. Ou seja, a gente não pode estar vestido de nada para jogar a cinza fora. A gente precisa estar vestido exatamente com aquilo que o Senhor ordenou para a gente poder tirar estas cinzas do lugar. Então, o que Deus está querendo dizer para nós? Ele está falando assim: há um procedimento correto para você tirar, entenda bem, ou seja, Deus quer que você exponha tudo que você é diante dele, para que você arranque de uma vez tudo aquilo que não pertence a você ou que já foi queimado, para que posteriormente você tenha um próximo procedimento, que é colocar as vestes que ele te ordenou, você lançar essas cinzas para fora do lugar e aí você colocar lenha nova no altar. Isso é o que? Isso é um procedimento do que? De obediência, de fé, de santidade que Deus está nos reposicionando. Porque não adianta a gente falar se nós não fazemos.
Não adianta a gente comentar se não há exatamente uma ação, uma atitude para aquilo. Então, se o Senhor ele já falou que já foi queimado, e agora falo de uma maneira profética, porque foi isso que o Senhor falou comigo, como o fogo pode arder continuamente se ainda a gente carrega cinzas daquilo que já foi queimado? Já foi. Deus está querendo que você coloque, ou melhor, retire todas as cinzas, com as vestimentas que Ele já te deu, ou seja, uma roupagem apropriada para aquilo, que você coloque uma roupa que Ele te ordenou, ou seja, o seu comportamento, a sua ação, a sua atitude, para poder lançar fora essas cinzas, e também que você coloque lenha nova no altar toda manhã, para que aquilo, ou todos os holocaustos que forem ali apresentados, sejam realmente aceitos pelo Senhor, ou seja, toda a nossa adoração a Ele. Então, que essa palavra, por que introduzir o culto dessa maneira, que essa palavra comece a queimar dentro de nós, porque este fogo não pode se apagar, essa chama não pode ser envolvida em outras coisas. O altar ele tem que estar limpo, tem que ser colocado lenha nova todas as manhãs, para que realmente o fogo pegue, o fogo queime e a glória de Deus seja revelada de todas as maneiras. Então não adianta guardar pensamento, guardar atitude, guardar ação, guardar aquilo que fizeram, aquilo que não fizeram, porque aquilo já queimou. Então joga a cinza fora e começa a viver o novo de Deus, começa a viver o que Deus tem para você, começa a viver as coisas que Deus tem. Para com esse negócio de ficar caindo coisa que é sua. Então Deus foi muito claro comigo hoje. Pare, entenda quem você é nele, entenda os dons que Deus te deu, entenda o chamado dele na sua vida, entenda que existe um fogo que queima todos os dias da sua vida, e Ele está falando assim: eu quero você, e eu quero te usar do jeito que você é, não do jeito dos outros. Então nessa hora, mais uma vez, depressa, vamos nos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração, em nome de Jesus. Você que pode, tá? Fique em pé, você que não pode, e você que está de pé, continue em pé, né? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, diante da Tua face, da Tua presença, Senhor, nós estamos, e através do Teu fogo, da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória, é através, Pai, do Seu querer, não é nosso, nada é nosso, tudo que o Senhor prometeu, é o Senhor quem está fazendo. De nós, o Senhor só fala: se posicione, obedeça, faça aquilo que eu te ordenei. E é isso, Senhor. Aqui era uma lei específica do holocausto, aonde Moisés recebeu do Senhor, e ali passou para Arão, para ele poder colocar diante de todos os sacerdotes, mas de uma maneira profética. Isso é o nosso comportamento espiritual todos os dias, para que a nossa adoração, ou seja, este sacrifício, este holocausto, seja apresentado diante de Ti, e o Senhor receba, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nós estamos entregando diante de Ti, porque tudo, Senhor, que nós estamos fazendo, nada é para nós, tudo é para a glória do Seu nome. Se em algum momento fizermos algo para nós queremos nos gloriar e nós queremos ser vistos, Pai, perdoa-nos, mas ensina-nos a viver conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade, e que, Pai, debaixo destes céus, debaixo desta plenitude, debaixo, Senhor querido, deste ambiente de glória, que nós possamos Te adorar, Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer, que a Sua presença, Pai, que já está, comece a se alastrar, Senhor, para todos os cantos, ó Pai, deste lugar, para todos os cantos, Pai, desta rua, deste bairro, e a Sua glória, Senhor, nos tome de tal maneira que todos fiquem impactados da tamanha presença, Senhor, neste lugar, porque somos Seus e não fazemos, Pai, porque nós achamos legal ou achamos bonito, fazemos para que o Seu nome seja visto, fazemos para que a Sua glória seja revelada, fazemos para que o Seu amor, Senhor, cada vez mais, ó Pai, chegue a cada coração, a cada vida e a cada família, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo, venha, venha, venha e execute conforme o seu querer, conforme aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, graças te damos. Leve ou eleve desde já os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, para que nenhuma palavra se perca, e que quando a sua palavra, Pai, for ministrada através dos louvores, ou através de testemunhos, ou até mesmo através da sua palavra, que nós possamos, Pai, estar prontos para receber e ver esta glória manifesta, Senhor. Graças te damos, que possamos continuar, Senhor, vivendo, sentindo e mergulhados, Pai, nesta unção e neste poder. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo teu nome, Pai. Oh, na lavação de cada nós. Aleluia. Senhor, estamos aqui para isso, que possamos continuar queimando por Ti. Aleluia. Que possamos continuar com o nosso coração queimando por Ti. Santo. Aleluia, aleluia. Santo. Receba o nosso melhor nesta hora, Senhor. Santo. Receba a nossa adoração. Seja entronizado em nome de Jesus. Oh. Em nome de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, tu és bem-vindo. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. E derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, o meu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu queres. Abra o meu coração. Louvado é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. E derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai.
em sinceridade, em oferta, em entrega, Senhor. Que sejamos dispostos a nos entregar a Ti por inteiro. Como foi dito aqui, que possamos tirar as cinzas antigas todos os dias, para que a solução se renove todos os dias, para que esse fogo se renove todos os dias. Nos ensina, Senhor, nos ajude dia a dia. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu queres. Abra o meu coração. Colocamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que possamos neste tempo realmente depender de Ti. Somos gratos pelo tanto, pela forma que o Senhor tem nos surpreendido, pela forma que o Senhor tem conduzido e cuidado de todas as coisas, pela forma que o Senhor tem fortalecido os Teus servos que estão aqui trabalhando, para que tudo isso acontecesse, tudo isso estivesse tomando forma. Mas para além disso, o Senhor tem muito mais. O trabalho que o Senhor tem a realizar em nós, através de nós, vai além do espaço físico. Então, que os nossos sentidos realmente estejam voltados para o Senhor, para que possamos ser usados naquilo que o Senhor deseja, no lar daquele que precisa, no coração daquele que tem pedido por socorro. Que sejamos usados como o Senhor deseja, sem restrições, Senhor, sem reservas. Tira o medo dos nossos corações, em nome de Jesus. Tira toda insegurança. Tira, Senhor, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de inferioridade, em nome de Jesus, que bata em retirada. Quem nos fortalece é o Senhor, quem nos direciona é o Senhor, quem nos inspira é o Senhor. E é pelo Senhor que nós estamos aqui, e é pelo Senhor que nós vamos conseguir alcançar tudo o que o Senhor precisa que seja feito. Então, esteja diante de nós, Pai. Nos fortaleça dia a dia e nos dê a certeza cada vez mais do nosso chamado em Ti, Pai. Aleluia. Dependemos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Aleluia. Aleluia. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu queres. Abra o meu coração. Senhor, em nome de Jesus, tira os tampões dos ouvidos agora. Tira, Senhor, em nome de Jesus, os tampões que podem ter sido colocados pelo inimigo, que podem ter sido colocados por pessoas, e que muitas vezes nós mesmos colocamos, não querendo te ouvir, não querendo te dar atenção. Tira agora, Senhor, em nome de Jesus. E que não apenas ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer, mas que possamos obedecer também. Em nome de Jesus. Toda resistência nossa caia por terra. Não venhamos resistir mais o teu agir, o teu querer ainda manifestar, mas
entregar a Ti. Que possamos nos entregar a Ti por inteiro, Senhor. Porque para fazer o que precisamos fazer, os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor. Senão qualquer voz vai nos enganar. E o que Ele precisa fazer é específico. Então, em nome de Jesus, ouvidos tratados pelo Senhor, para a glória do nome dele. Ouvidos abertos, em nome de Jesus. Coração receptivo, em nome de Jesus. Sentidos ligados ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele já cuidado de manhã do inimigo, de querer se levantar contra, de querer enganar, de querer persuadir, bate e retirar, deixar em nome de Jesus. Assim que comece a ser feito. Que os teus anjos vão adiante de nós, para fazer o que precisa ser feito. Grandes coisas o Senhor tem, grandes coisas o Senhor fará. Seja exaltado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Exalte o nome dele, aleluia. Confia, queridos. E ainda que as ameaças se levantem, ainda que as sombras se levantem, Ele continua sendo fiel na palavra dele que nós estamos e vamos prosseguir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor travessia e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Então se escuta dele. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor travessia e me faz andar sobre as águas.
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Mas deixe que eu te conhecer. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar também. Então vem me incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Estamos aqui, Senhor. Mas eu te amo. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Juntamente com os anjos, juntamente com todos os seres celestiais, rendemos glórias a ti, Senhor. Te rendemos honra, glória, todo poder e majestade. Seja entregues a ti, só tu és digno, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sei amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sei amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sei amém.
Seja exaltado, Senhor, em nós e através de nós. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Aleluia. Glória te damos, Pai. Aplauda, exalte, glória a Ele. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Podemos sentar-nos e levanta as tuas mãos aqui. Vamos já apresentar as nossas crianças e também aqui apresentando elas. Eu quero que vem aqui pra frente aqui, ó. Vem aqui na frente aqui, ó. Mais fácil. Isso aí, ó. E também quero apresentar a vida do Miguel junto com elas, tá? Vem, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Graças te damos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Quero apresentar, Senhor, a vida de cada uma dessas crianças nas tuas mãos. Primeiramente, abra o entendimento e dá, Pai, o discernimento claro para eles poderem fazer, ouvir, obedecer e discernir a sua voz, Senhor. E, ó Pai, tanto aqui, Senhor, na escolinha, quanto dentro de casa, na escola, que eles sejam testemunhos vivos daquilo que o Senhor está fazendo eles viverem, Pai. Que em nome de Jesus, livra eles, Pai, de todo tipo de mentira, livra eles de todo mal, livra eles de todo tipo, Senhor, de opressão das trevas, livra eles, Pai, do olhar maligno, Pai, da língua mentirosa e também, Senhor, de todo tipo de pessoas, Pai, que estão ali, Senhor, induzindo, Pai, também eles, Pai, a fazer ou de repente a estar, Senhor, ou falar algo que eles não querem. Guarda-os, proteja-os e sobre, Pai, agora este culto que eles vão fazer ali, que o Senhor use-os e que eles, Pai, cresçam cada vez mais no entendimento e no conhecimento daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Também estendemos, Pai, a nossa oração para o Miguel. Guarda a vida dele, cuida da vida dele. Temos orado, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é Deus quem faz, é o Deus, Pai, que executa, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é Jeová Rafá, Pai. Então nós queremos em Ti, Pai, aonde o Miguel estiver ou como ele estiver, o Senhor coloca nas suas mãos. Guarde ele, Senhor. Guarde ali, Pai, sua respiração, guarde os batimentos cardíacos, guarde, Pai, e retira toda a ansiedade. E guarde, Senhor, querido, ali o seu coração. Nós profetizamos e cremos na cura, Senhor, porque a sua palavra sim nos afirma e nos diz, por isso somos gratos, Pai. Muito obrigado por o Senhor estar colocando as suas mãos e do alto da cabeça, a ponta dos pés, a sua vontade e o seu querer se alinhe sobre a vida dele. Muito obrigado, assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem vir para lá. Aleluia. O senhor tem que deixar ali, para ficar mais fácil? Não vai ficar ali? Pode ir. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos já ir para a palavra e que fiquemos atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Depois a gente comenta mais sobre o que Deus está fazendo aqui, né? Mas agora vamos atentar à palavra. Amém? Em nome de Jesus, quero chamar aqui o Adilson, que ele vai estar ministrando a palavra. Depois, mais para frente, a gente começa a usar as terminologias, tá? Depois, para onde nós fomos evangelistas, vocês todos são evangelistas, né? Então, tá. Depois a gente começa com isso. Mas depois, agora, tá? Daí a gente vai usando isso aí posteriormente. Porque hoje nós estamos aqui. Hoje, assim, hoje é irmãos bons na obra, né? Amém? Glória a Deus. Então, sendo sua mão para cá. Senhor, graças te damos. Eu só peço algo para o Senhor agora, Pai. Que o Senhor alinhe o coração do teu filho à sua vontade. Que o Senhor leve os nossos pensamentos e que alinhe, Senhor, toda a palavra que sair da boca dele, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, em nós, por nós e através de nós. Que a tua unção, o teu fogo e a tua presença venham, Senhor, e ele permita ser usado e ousado, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu e conforme aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. Quero desejar todo tipo, Senhor, todo tipo, Pai, de levante ou quaisquer outras vozes
Que aqui, Pai, seja um canal, Senhor, usado conforme o Senhor querer, e que possamos estar alinhados para aquilo que o Senhor está fazendo e já, Pai, iniciou em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Esqueci de pegar a Bíblia. Esqueci um pequeno detalhe. Quase. Um pequeno detalhe. Foi para a guerra? Cadê esse pai? Amém. A paz do Senhor a todos novamente. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou seu aplicativo, se você lembrar, na mesma palavra que foi lida semana passada. Amém? Vamos lá então. Ezequiel 37. Isso faz parte. Ezequiel 37. Isso que é bom anotar, vai ter tempo para isso. Ezequiel, capítulo de número 37. Todos encontraram? Estamos no livro de Ezequiel. Chegando. Mais uma, duas, três páginas. Aleluia. Amém. Então vamos lá, livro de Ezequiel, capítulo 37. Está escrito assim no versículo de número 1. Vamos ler 1 e 2. Tenho sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repetindo no versículo 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Feche seus olhos, vamos estar orando, Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida agora, Senhor Jesus. Que seja o Teu Espírito Santo a me usar, Senhor, a falar através da minha boca. Que diminua eu agora, Senhor, toda palavra que seja profetizada, seja lançada para a Tua igreja, para o Teu povo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja uma bênção no coração para a vida de cada um, que nós desde já possamos guardar, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos aprender mais de Ti nesta noite, para Te glorificar e Te exaltar em Espírito, Senhor, em verdade. Em nome de Jesus Cristo, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por esta palavra, que ela vá, Senhor, e produza o efeito e o resultado para a qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então aqui a gente leu o livro de Ezequiel, capítulo número 37, assim como a pastora Beca trouxe no último domingo, no último final de semana para a gente. Sobre o tema do mês que é? Esse mesmo, a fé que nos move. Mas, desde quando a pastora trouxe essa introdução da semana passada sobre a fé que nos move, ela começou a ler Ezequiel 37, eu fiquei também meditando sobre algumas coisas de Ezequiel 37. Nós podemos ver
o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Essa é a pergunta que tem a ver até com o encontro, até que nos move, com essa introdução desses 2 versículos. A gente falou sobre esse mês. Hoje, graças a Deus, é o 5º domingo do mês, desde 5 domingos. Então, nos outros 4, a gente pode acompanhar um pouco ali sobre a fé que nos move. Aprender um pouco mais sobre algumas coisas que podem a gente caminhar, dar algum passo adiante, né, sobre a nossa fé. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse mês. Uma palavra pequena que tem afetado todos nós. Uma pequena palavra que tem afetado o mundo todo. Que se chama paralisia. E aqui tem tudo a ver. A visão foi sobre um vale de ossos secos. Estavam sequíssimos. Mas você pode ver que tem mais paralisado. Mais uma coisa paralisada ali do que um vale de ossos. Sem vida. Sem sonhos. Sem vontade. E o principal, sem fé. Eu fui o primeiro também, como sempre, pesquisar no dicionário sobre paralisia, que é a perda da capacidade de contração voluntária de um músculo ou um grupo muscular. Geralmente é causada por lesões neurológicas que interrompem os impulsos nervosos. Uma paralisia ela pode ser total ou parcial. E ela também pode ser temporária ou definitiva. Para pensar, a voluntária é que no nosso dia a dia, né, falando do corpo humano, a gente faz movimentos, coisas tão naturais que a gente acaba nem parando para pensar, né? Como o ato de piscar, a pálpebra fecha e abre para hidratar os olhos. Um músculo que se move, não faz a gente ficar com o olho seco, coçando ali todo lado, ficar vermelho. Um músculo interessante que ninguém para para pensar assim. Coração. É involuntário. Ele está ali, batendo. Não depende da gente, vamos pensar, meu coração vai bater agora. Não, agora eu quero que ele pare. Mas parar, já vai. O movimento de levantar as mãos envolve uma questão de tantos músculos do corpo que a gente não para para pensar, não, só levantei a mão. Mas tem um músculo do braço, dos dedos para abrir e fechar. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas têm esse ato, né? Para nós acaba sendo, para algumas pessoas acaba sendo involuntário. Alguns movimentos para poder andar, caminhar, poder simplesmente, muitas vezes, mexer o pescoço. Nós sabemos que existem muitas pessoas que nem isso conseguem fazer. Ela está ali completamente paralisada, travada. E uma paralisia pode ser um ataque. Na verdade, um ataque de paralisia, ela é a perda repentina do controle. Muitas vezes acontece que a pessoa, ou por um esforço físico, como eu gosto de falar, gosto de correr, muitas vezes se prepara para uma corrida por uma distância de 10, 20 quilômetros, ali você não está preparado. Mas o pós-prova, não sabe como que é, às vezes, por mais que a gente treine, a gente se esforce ali, o músculo acaba ficando paralisado. A gente sabe que muitas vezes a paralisia, uma certa paralisia, vem do esforço, como tivemos ontem aqui trabalhando. Não estamos 100%, mas sabemos que vamos recuperar a nossa energia, a nossa força.
uma toxina que é muito usada no meio, pode ser cosmético, fitoterápico, é mais ou menos isso. Mas é a toxina botulínica, o famoso Botox. Estético, isso. É sempre bom ter um trabalho. É uma toxina que muitos usam para quê? Para rejuvenescer, ficar mais novo. Mas nada mais é do que uma toxina que é aplicada na pele e que acaba paralisando ali os músculos ou uma parte da pele e a pessoa fica ali danificada. Né? A pessoa está paralisada, não está com aquele sorrisão, mas é uma toxina. E muitas vezes aplicada de forma indevida, de forma exagerada, pode causar até a paralisia total ou até mesmo a morte. Uma outra toxina que muitos às vezes até desconhecem, mas se chama ricina. Essa é muito interessante para comemorar. Mas essa toxina é muito interessante. A ricina, ela é encontrada em Mamonas. Sim. No mesmo origem daquela banda, sabe? Mamonas Assassinas. Daí o nome. É uma toxina extremamente letal. A ingestão de apenas 3 sementes pode fazer com que o corpo fique totalmente paralisado. Algo tão simples, né? A gente às vezes acaba falando nome, nasce em qualquer lugar, mas tem uma toxina tão poderosa que pode paralisar o corpo humano e causar falência múltipla. Ela tem a capacidade de paralisar, fazer a falência de todos os órgãos: rim, fígado, mão, coração. Falando de animais que podem causar paralisia, quem nunca ouviu falar da naja cobra? Cobra indiana. A mamba negra, uma simples picada, um bicho, você olha, beleza, a gente vai olhar, vai ter medo, mas uma simples picada, olha, só encostar ali 1 ml ou menos da toxina pode paralisar uma pessoa e até mesmo matar. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. A visão que Deus trouxe ali para Ezequiel, ela vai ilustrar uma promessa que está mencionada no capítulo de número 36, que é uma nova vida. É uma nação restaurada para Israel, tanto social como espiritualmente. Deus está mostrando a visão do que Ele vai fazer para o povo. Mas por que Ele mostrou o vale de ossos secos? Porque o povo, o que estava acontecendo? Eles estavam dispersos, mortos, a tal ponto que eles mesmos não viam isso. Ezequiel sentia que falava com os mortos. Quando ele estava pregando, quando ele estava falando da palavra, para os exilados, que estavam no exílio. Ele se sentia que estava meio que falando com a parede. Ele não via frutos no que estava sendo ministrado, no que estava acontecendo. Ele ministrava como se estivesse falando com ninguém. Diferentemente do que ele falava para o povo, na visão dos ossos, os ossos estavam escutando. E todos conhecem a história. Profetiza. E o que começou a acontecer? Os ossos começaram a criar músculos, a criar carne. Então, ali na visão, os ossos começaram a responder. E assim como Deus está mostrando essa visão para Ezequiel, da mesma maneira que Ele trouxe vida àqueles ossos mortos, veja só como disse, não era um osso, um corpo, 206 ossos, né? Isso, 206, 208, não lembro. Eram muitos
traria vida novamente para aqueles ossos mortos. Ele traria vida novamente para o povo de Israel. Assim como Ele vai trazer vida novamente para nós nesta noite. Aleluia. Não, Senhor, Ele vai trazer vida para todas as áreas que nós estamos buscando, todas as áreas que nós estamos ali, todos os dias louvando, orando, clamando ao Senhor. Ele vai trazer vida para você nesta noite. Creia. E o povo ali também ele estava paralisado, como acontece nos dias de hoje. Aqui não, no nome de Jesus, paralisado espiritualmente. Como eu disse, Ezequiel se sentia que ele estava ministrando do jeito que ele, como se ele estivesse chutando uma bola na parede. Do jeito que ele chutava, a bola voltava. Então ele lançava a palavra, voltava para ele, porque o povo não estava nem aí, não estava nem se importando com o que estava acontecendo. O povo estava morto espiritualmente. Eles chegaram ao ponto de estar paralisados na fé, estagnados. Dali não ia para lugar nenhum, pararam. E nós sabemos o que acontece quando nós perdemos a fé, perdemos a esperança. A principal coisa é nós perdemos a motivação, perdemos a alegria de fazer qualquer coisa, né? Você tem, às vezes você coloca fé, ora a Deus, faça um milagre, faça, vai acontecer. A primeira notícia ruim que aparece, o que acontece? Nós ficamos como? Completamente desanimados, sem motivação nenhuma. Apesar de saber que a nossa atitude deve ser de orar, de buscar o Senhor, buscar a resposta no Senhor. Nós sabemos que as setas, as palavras, muitas vezes vão ser lançadas. Mas nós deixamos a paralisia tomar conta. Ficamos sem reação, sem atitude nenhuma. Nós ficamos parados na fé. Da mesma fé que muitas vezes, por exemplo, pela manhã nós temos o milagre vai acontecer, a bênção é minha. Meia hora depois, oh meu Deus do céu, a bênção não vem nunca agora, vou desistir. Sabe, não é momento de parar, não é momento de desistir. O momento é de prosseguir. Continuar buscando por aquilo que Deus nos prometeu. E sabe, não é uma promessa em vão, Ele prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir com nossas vidas. Perdi a motivação, perdi a vontade. O que nós não devemos perder é a vontade de orar, a vontade de buscar, de jejuar, de buscar a Deus. Sabe aquele momento quando a gente se sente completamente travado, ali, paralisado, assim, sem ter nenhuma atitude? É naquele momento que nós temos que ter como se fosse um esforço final, de levantar a cabeça, olhar para o alto e saber que o nosso socorro vem. E muitas vezes essa paralisia é causada por diversos motivos. Muitas vezes ela é causada por pecados, coisas que nós cometemos. Assim como o músculo se mexe, se move involuntariamente, muitas vezes alguns pecados cometemos de forma involuntária, né? Quando a gente vê, a gente fala, pequei. Muitas vezes essa paralisia é causada por lágrimas. Colocamos às vezes tanta fé em algumas pessoas. Quebramos a cara. Mas muitas vezes a gente já sabia, né? Acho que Deus olha ali no corpo dele e fala assim: vem feito. Eu já sabia, leva aquela plaquinha, eu já sabia. Porque nós sabemos que nós temos que confiar apenas em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Nosso verdadeiro amigo, nosso Salvador. Pessoas podem nos decepcionar, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Ele sempre tem uma resposta para nós. Ele sempre vai estar ali de braços abertos para nos receber. Ele está ali ouvindo a nossa oração e falando: esse é meu filho, não desiste, mesmo em momentos de dificuldade. Não perde a fé. Por mágoas, por desânimo, pela verdadeira preguiça,
nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram paralisadas. Por motivos físicos ou espirituais. Como o paralítico de Cafarnaum, está ali em Lucas 5,18. Você não precisa abrir, mas pode deixar anotado. Lucas 5,18 fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Creio que todos conhecem a história. Quando 4 homens se juntaram, que a multidão era muito ali, onde eles estavam reunidos, então 4 homens se juntaram, removeram o telhado. Alguns sabem como é difícil subir no telhado, tentando já subir aqui no telhado do salão, uma dificuldade maior. Só o medo, que é uma altura de 30. Então 4 homens subiram, removeram parte do telhado onde Jesus estava, para descer a maca de um amigo que estava paralítico. Como é bom ter pessoas que, em momentos de fraqueza, de paralisia, pode estender também as mãos e falar assim: ó, eu vou te ajudar, vou orar por você. O que você está precisando? Vamos juntos passar por essa dificuldade. Como é bom, né? Esse homem teve 4 pessoas, 4 verdadeiros amigos que ajudaram ele. Imagina, já é difícil você subir sozinho num telhado. Agora você subir, se preocupando para não cair, segurando uma maca. No mínimo, aquele homem devia pesar ali uns 70, 80 quilos. Subir com uma sacolinha de mercado, com 1 quilo de feijão não é difícil, mas imagina. Estou falando isso para você entender a dificuldade. Parece simples, né? 4 homens subiram no telhado e desceram ele ali onde estava Jesus. É muito simples quando a gente lê, mas quando a gente para imaginar a cena, é algo tremendo. O paralítico no leito de Betesda, João 5,1. João capítulo 5, versículo 11. Você não precisa ler, mas pode anotar. Aqui é uma curiosidade, uma coisa muito assim, que a gente pode dizer. Já era meio que um estilo de vida daquele homem. Ele era paralítico. O estilo de vida? Como você fala isso? Porque ali um homem já estava paralisado há 38 anos. É uma vida toda. 38 anos paralisado, esperando um milagre na água. Que o anjo descia ali uma vez por ano. Mas tem 38 tentativas ele não conseguiu? Não fala se ele estava ali os 38 anos, mas ele estava muito tempo ali esperando esse milagre de o anjo descer na água, tocar na água e ele ser curado. Mas tem outro detalhe. Quem pega trem muitas vezes ali na luz ou no Deus mesmo, ou qualquer estação sabe a dificuldade de entrar no trem lotado, num ônibus lotado às 6 horas da tarde no centro da cidade. Imagina só, muito fácil, só era só tomar nada, mas existiam milhares de pessoas na frente dele. Não na frente, mas ali também atentos, todo mundo só olhando ali, ó, tocou a água, eu vou pular. Vamos supor, como se fosse uma piscina de, sei lá, 10 por 15. Fala que é um tanque, não menciona o tamanho, mas deveria ser algo pequeno até. Imagina quantas milhares de pessoas que estavam ali aguardando, ficando atentos. Por isso que eu disse, 38 anos, já era quase um estilo de vida. Para ele, vou tentar esse ano, se der certo, beleza. Senão o ano que vem eu volto. São pessoas que estavam ali paralisadas fisicamente. Trazendo para as nossas vidas nos dias de hoje, né, na verdade. Como você está com a paralisia na sua vida? Paralisia física? Como você está com a paralisia espiritual aí na sua vida? Quando eu estava lutando aqui, a administração, logo
saber que nós temos resposta, tipo, falar a resposta, né? Mas o que tem nos paralisado? O que tem te paralisado nessa noite? O que tem te paralisado como pessoa? Será que nós temos essa resposta? Aí você fala para alguém e fala, temos sim. Temos paralisado como pessoa. O que temos paralisado como família? Aí vamos se aprofundando mais, né? Como a gente se vira, como alguns dizem, vamos nos enganando, tentando nos enganar, mas nós sabemos que não é bem assim. Mas quando envolve outras pessoas, começa a ficar mais complicado. Então, por isso que eu perguntei: o que tem nos paralisado como família? O que tem nos paralisado como igreja do Senhor? Como eu disse lá no começo, a paralisia vem de várias formas, através de toxinas, venenos. Através de animais como cobra, escorpião, animais peçonhentos, né? A paralisia vem muitas vezes através de um choque, não um choque elétrico, também, mas através de um trauma. Nós ficamos paralisados na fé. Entramos ali, a pessoa acaba entrando em cativeiro por situações que muitas vezes ou dependia dela, ou dependia de outras pessoas. E muitas vezes, uma coisa que eu fui pesquisar, eu acho que é muito interessante. Nós ficamos paralisados por uma coisa muito simples, uma simples distração. Por isso que quando foi muito tempo ler a palavra, eu falei assim, vamos ler a palavra no texto que foi lido semana passada. Ezequiel 37. Acho muito engraçado que muitas vezes a gente assiste uma reportagem falando de um político que a gente não gosta. Ele fala uma frase, vai passar daqui uns 5 anos, a gente vai, na próxima eleição, daqui, tem esse ano, 2026, 2030, vai ter novamente, a gente vai lembrar da frase que ele falou agora em 2026. Vai estar passando aquela série com uma cena de tiroteio, de porrada. Vai passar uns 10 anos, vai passar na sessão da tarde agora o filme. Eu lembro essa filmação muito legal. Vai passar um jogo. E o meu time contratou tal jogador. Eu já sei onde ele jogou, que posição, quantos gols ele fez. Mas muitas vezes, no intervalo de uma semana, a gente não consegue lembrar a palavra que foi ministrada. Nós não conseguimos nos lembrar daquilo que tem que fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida. Para a palavra começar a fazer efeito na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nós temos que pôr em prática. Meditar nela dia e noite, continuamente. Por isso que eu gosto de quando eu vou ministrar, a minha palavra, sempre falar, para que nós possamos guardar ela no nosso coração. Primeiro para não pecar contra Deus, mas que também nós possamos levar essa palavra para outras pessoas. Essa palavra de fé, a verdadeira fé que nos move. Jesus nos move. E o que tem nos distraído? Estou firme. Igual prego na areia. Não, brincadeira. Mas a pessoa costuma dizer, estou firme, nada me para, nada me abala. Será? E quando vem uma notícia, igual essa semana nós tivemos uma notícia de uma pessoa que foi usada para sacanagem. Falando
paralisado na hora. E a gente começa a lembrar de coisas que foi vivida, que a gente viveu há 7, 8 anos atrás. Deixamos de crer na promessa que foi feita, que seria diferente, que seria uma bênção. Isso falando por mim, mas muitas vezes você acaba recebendo uma notícia que fala: meu Deus, é agora, a gasolina vai para R$10. Mas fala: eu lucro. Por que eu falei assim isso? Porque muitas vezes a gente quer arrumar desculpas, quer culpar alguém por coisas que muitas vezes é a gente que tem que fazer. Ou culpamos uma pessoa, geralmente gostamos de culpar pessoas que estão na liderança, sem saber que muitas vezes algumas coisas nem dependem dela. É toda uma cadeia. É uma notícia que vai acontecer uma tragédia. Ou geralmente quando acontece algumas tragédias, a gente coloca no lixo. Mas ele não investiu ali. Mas a gente vai para ver algumas coisas, principalmente em gente. Não 100%, mas a gente sabe que algumas áreas que acontecem, não estou falando de todas, algumas áreas, o próprio povo joga lixo, entulha ali, onde é para escolher. Mas muitas vezes a gente culpa o próximo. Não, a culpa não é minha, o próximo. Quando vê uma notícia mal, e quando está difícil, então, já acabou o salário do mês. Que dia que é hoje? Dia 2? Socorro. Eu ouço bastante isso no meu serviço. É incrível. Aí você olha assim e fala assim: meu Deus, como consegue? Sabemos que é fácil conseguir gastar, né? É difícil a gente conseguir juntar, mas. Ajuda, Jesus. Mas se quando está difícil, e quando a luta vem, quando vem um problema, doença, enfermidade, quando vem o mal tentando nos atingir, o que a gente tem feito? Fortalecer o firmado que tem ali, ó. Deus vai me fortalecer, ou a gente tem paralisado a fé. Como humano, como ser humano, é muito difícil a pessoa falar assim: ah, não, eu tenho que me animar e vamos para cima, como diz o Beto, né? Vamos para cima. Mas muitas vezes, como humano, a gente sabe que não é assim que acontece. Por isso que nós temos que estar com o nosso mente atenta ali, ó. O nosso olhar em Cristo ali, ó. O olho na mira ali, no alvo. Não desistir. Não parar. E às vezes a gente fica paralisado mesmo que involuntariamente. É algo que já está ali. Corriqueiro, rotina, a gente paralisa e nem percebe. Ah, eu já vou orar. Presta atenção, uma coisa legal na televisão, eu assisti uma reportagem. Aí quando a gente se dá conta, a gente tem que sair para trabalhar, ou não, tem que fazer não sei o quê, lavar cachorro, tem que fazer alguma coisa, tem que encontrar um amigo, tem uma reunião, tem um trabalho. Acaba sendo involuntário, a gente não percebe, está ali já. Muitas vezes a gente está prestando atenção, está ali. Hoje Deus vai falar comigo. Tá ali, eu creio. Deus vai falar comigo. Primeira oportunidade. Uma borboleta. É assim, daqui você põe. Básico, né? Ele colocou uma mensagem. Então, vou parar a pregação só um minutinho e colocou uma mensagem que chegou aqui. Cadê? Mas ele não entrou. Você vê que legal, né? Muitas vezes a gente está sentado, às vezes prestando atenção. Primeiramente, honrar a Deus pela pessoa que está ministrando a palavra de Deus. Depois honrar a pessoa que está trazendo a mensagem.
no celular, se distraindo. Ia ser uma coisa no mínimo engraçada. Tentei ser, não sei se eu consigo. Mas é para mostrar que muitas vezes a gente se distrai com coisas que não precisamos. Cansaço. Esse é fácil. Hoje eu vou ler 3 versículos. Vou falar 3 capítulos. Veio o Senhor. Cansaço é uma coisa terrível. É algo terrível. Como eu disse, o que foi pregado nos últimos cultos? Sabemos que esse mês foi o mês de afeto e os móveis. Se nós queremos realmente ter essa fé, nós temos que nos concentrar para isso. Aí hoje eu consegui prestar atenção o culto todo. Que bênção, glória a Deus. Aí vem uma coisa muito legal. Você já paralisou uma pessoa por uma palavra, por uma atitude? E nós precisamos pensar, essa pessoa me magoou, essa pessoa me deixou triste, essa pessoa me desanimou. E quando a gente traz para a gente, eu já deixei alguém triste, eu já desanimei alguém, eu já matei a fé de alguém. Com certeza já aconteceu isso com todos essa história. Por isso nós devemos simplesmente pedir perdão. Se um dia a gente fez algo por ter feito essas coisas, na verdade, né? A gente com certeza fez. E Deus ia nos perdoar por essas atitudes. Muitas vezes a gente pode matar a fé de uma pessoa, ter desanimado, não sabendo nem se hoje ele pode estar até nos caminhos do Senhor. Se estiver, glória a Deus. Da mesma forma que pode acontecer com a gente pode também fazer isso com as pessoas. Acaba sendo uma paralisia involuntária, paralisando as pessoas involuntariamente. Às vezes uma simples palavra. Mas como vamos prosseguir aqui, como estava falando de pessoas distraídas, ou pessoas que desanimaram ou por algum motivo ficaram paralisadas. Uma outra sequência aqui, ó. O que falar de Marta, uma das pessoas mais conhecidas ali, né? Lucas 10:40. Ela se distraiu com os afazeres e serviços, enquanto Jesus ensinava, perdendo a boa parte. Será que nós não estamos sendo Marta? Se distraindo com nossos afazeres, com o que a gente tem para fazer, esquecendo a boa parte muitas vezes. Que falava o nosso amigo Pedrão, Mateus 14:30. Ao andar sobre as águas, desviou o olhar de Jesus para o vento, distraindo-se com o perigo ao redor. Olha, rapaz, estava andando, olhando para Jesus, do nada ele começou a afundar. E se fosse a gente? Acho que a gente, primeiro, eu falo por mim, apesar de eu tenho medo de ser enganado, muito bem, mas eu tenho medo de água, assim. É verdade. Profundo. Por muito tempo eu tive medo até de pular em piscina que não me cobria, porque eu morria de medo. Mas muitos iriam. Jesus fala, vem Pedro. Não, Deus, eu sei nadar. Arrumei meu cabelo hoje, vamos olhar, você olhou um sal ali, ó. E você não sabe depois como é que vai hidratar. A gente julga muitas vezes as pessoas, mas se a gente for pôr no lugar, a gente também faria isso. Imagina, a Marta, não, Jesus, eu tenho muita moça para lavar, vai trocar uma ideia, eu tô Pedro, então. Mas a gente não tem a coragem que ele teve de começar a andar sobre as águas. A gente pode falar assim, ele afundou, que vacilo, né, Pedro? Mas pode ter sido um vacilo, porque ele desviou, ele parou para olhar no vento. Uma coisa que a gente nem vê, sente, não vê. Ele começou a afundar. Sansão, esse aqui, tinha um chamado. Com que ele se distraiu? Com o encanto de Davi.
resultando na perda da sua força e da sua visão. Esse é complicado também. Sansão, tá certo que dali ficou ali, não saiu do pé dele, falava, não, fala aí. Qual é o motivo? Qual a sua força? Imagina todo dia ela falando a mesma coisa. Até que uma hora ele foi e falou. Era para ele ter falado? Porque às vezes por uma palavra que nós falamos, nós perdemos a bênção. Algumas vezes é motivo de você ouvir, não vou ficar bravo, vou acabar com tudo. Às vezes o motivo ali é apenas o simples momento de ficarmos em silêncio, esperar Deus falar com a gente. Perdemos a bênção, distraímos. E Deus ali novamente está ao lado do trono e fala assim: olha ali, ó, já estava com 1 milhão para dar na conta dele e perdeu. Já estava com a cura que ele tanto tempo estava esperando. Já estava com um milagre, já derramando nas mãos. Vai segurar mais um pouquinho. Mais ou menos como Sansão, temos o nosso querido e amado rei Davi, distraiu-se da sua missão ao cobiçar Batseba, o que o desviou dos planos de Deus. Por causa do pecado de Davi, Jesus teve que dar uma seguradinha mais para vir na terra. São 14 gerações, né? Acho que sim. 11 gerações que eu fiz, né? Precisou esperar. Já pensou? Esse momento aqui, ó, 2026, Jesus podia ter. Os caras que nós estamos ali ganhando de novo. Mas por um descuido de Davi, uma distração de Davi. Esse aqui eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é um caso muito curioso. Muito curioso. Creio que alguns conhecem a história de um jovem, bem jovem mesmo, porque historiadores, de acordo com alguns historiadores, esse jovem tinha entre 8 e 14 anos. Não é uma precisão. Mas abra comigo no livro de Atos, capítulo de número 20. Gostaria de falar sobre o jovem Eutico. Atos 20, versículo de número 9. Olha, esse casal ali, eu já falei, né? Ela antes de sair de casa, já que ele perguntou para a Júlia, qual louvor que tocou semana passada? Ela ficou assim. Às vezes a gente não lembra do louvor que muitos até dizem, né? Esse tocou meu coração. Por um simples fato que muitas vezes a gente está distraído, ou não está dando atenção devida ao que é necessário. Atos, capítulo de número 20, no verso 9, diz assim: olha o 8 e o 9. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, que foi levantado morto. O jovem Eutico. No início do título, o título do verso do capítulo 20 de Atos fala assim: Paulo visita o país da Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Relata sobre algumas viagens de Paulo, que ele veio da Grécia, passou pela Macedônia, foi para a Ásia, algumas cidades engraçadas, como Sópater, ali no capítulo do versículo 4, de Bereia, Tessalônica. Então ele estava ali discursando, trazendo a palavra, pregando. Quando aconteceu esse fato, o jovem Eutico estava sentado numa janela, no 3º andar do cenáculo. Sobreveio um sono profundo. Aí a gente vai imaginar um pouco o cenário da época. Já era tarde da noite. As luzes só eram de vela e lanternas. Não existia energia elétrica.
Então, diz que a combinação entre o calor das velas e o número de pessoas agrupadas, tinha muitas pessoas ouvindo o discurso de Paulo, no andar superior também, provavelmente tornou o ambiente muito quente. Hoje está até gostoso, acho que tem onde vocês estão com o ventilador, está um pouco melhor, está um pouco quente. Mas a combinação das luzes da vela, o acúmulo de pessoas, deixou o ambiente quente. Para algumas pessoas, aconchegante, vamos dizer. E Paulo estava ali ministrando, que a palavra deixa claro no final do versículo 9. Aqui, no terceiro andar, e tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Muitas vezes a gente glorifica a Deus quando vem uma pessoa ministrar a palavra e prega 5 minutos e fala, glória a Jesus. Quando tem uma pessoa que prega 10 minutos, aleluia, Jesus. Vou assistir o Fantástico, ou a Patrícia Bravanel. Mas passou de meia hora, essa pessoa não acaba nunca, hein? Uma hora então, Deus me livre, não venho mais quando botar uma pessoa ministra. É a palavra de Deus. A gente não tem que ver se é A, B, fulano, ciclano, beltrano. Nós temos que ficar atentos ao que está sendo ministrado, que é o Espírito Santo falando através da vida da pessoa que está ali à frente. Ele podia falar assim, sentado ali na janela, né? Esse Paulo chatão, hein? Foi distraindo, foi pegando no sono, o sono profundo. Rapaz, caiu do terceiro andar do Senado. E veio a noite entrar na moda. Nós estaremos com tantas coisas como foi ilustrado, nos paralisamos com tantas coisas, né? Paralisamos por distração, involuntário, por palavras, por mágoas, por tristezas da vida. Muitas vezes nós paralisamos porque negócio, né? Não importa. Se a pessoa vai falar uma bênção, estou nem aí, vou ficar aqui paralisado também. Não estou nem aí no que ela está falando, hoje só estou lá presente. Essa palavra possa ficar marcada no seu coração. A fé nos move, mas a ausência dela, ou nem tanta ausência, às vezes nós temos a fé, mas por momentos, por situações, acabamos ficando paralisados, jogando tudo, acabamos jogando tudo fora. Todo o esforço, todo o trabalho, imagina só, por uma simples situação. Abra comigo no livro de Mateus 26. Eu estou finalizando. Não vou ser Paulo, só no final. Mateus 26. Livro de Mateus 26, versículo 40. Você fala assim, as pessoas às vezes distraem. Eu não gosto dele, eu vou distrair. Não gosto da pessoa. Eu estou pensando que eu vou fazer depois do vou distrair. Agora pensa aqui. Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Jesus ali no Getsemane, como alguns falam, né? Getsemane, saiu para orar, já sabia o que ia acontecer com ele. Quando ele volta, eu fico imaginando, assim, eu acho incrível, como eu já falei algumas vezes, eu falei, não lembro se para você, mas a paciência de Jesus. Então, assim como ele teve com Tomé, eu falei assim como ele teve com Tomé, imagina ele falando com a Pedro. Ele diz aqui, e disse a Pedro, continuando o versículo 40, então nem uma hora pudesse
Já pensou se ele chegasse assim, enfiasse um chute inteiro assim? Ô Pedro, nem uma hora, meu! Estou aqui, você crucificado, vou morrer, e você aí dormiu. Pensou se ele dormiu assim? Eu não fiz isso. Fui com uma vigília hiper cansado lá, sentando. Aí no louvor a gente começa, né? O louvor é bem legal. A gente tá a gente pulando tudo. Aí chegou, vamos orar, mas de joelho, né? A pessoa não teve sabedoria. Por Deus, eu dormi 1 minuto de oração. Eu acho que eu fiquei uma meia hora dormindo de joelho, 1 minuto. Então eu não culpo Pedro. Como eu disse, às vezes a gente gosta de culpar, mas quando a gente se põe no lugar da pessoa, quando a gente imagina a situação, você fala, eu faria igual. Por mais que muitas vezes a gente tenta fazer diferente, né? Mas a gente acaba fazendo igual. Cabeçudos que somos. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? E vem um versículo, vem uma palavra que resume: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele dá a chave aqui completa para vencer a tentação. É estar alerta, atento e orar. Vigiar e orar. Ou seja, ele chegou e falou assim para Pedro: presta atenção, como diz o narrador, né? Presta atenção no serviço. Eu gosto daquele narrador, Daniel Pereira. Eu acho que é esse, mas eu gosto. Mas ele falou assim: Pedro, vigiar e orar. Presta atenção e faz. Nós temos que estar atentos, alertas, constantemente, 24 horas por dia. Mas como assim 24 horas? Não dorme? Tem sonhos. Quando vamos dormir, vamos orar: Senhor, me dê bons sonhos. Eu falo para a Júlia às vezes: faça ter sonhos de Deus. Porque muitas vezes a gente se concentra em tanta coisa e acaba acordando no meio da madrugada. Né? Acontece muito com a minha mãe. Nossa, tive um pesadelo feioso, ela fala assim. O que essa estava assistindo? Ontem eu assisti uma reportagem que um rapaz assassino veio e matou 15 pessoas. Olha as coisas às vezes que a gente acaba assistindo e depois fala: nossa, eu tive um pesadelo. Não foi um sonho bom. Vigiar e orar 24 horas, o tempo todo o tempo. Ficar atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado. Sabia disso? Porque não fique imaginando você não. Eu estou aqui, ó, na posição. Você vai ser tentado. Quando você menos espera, nós temos que ficar atentos para perceber a sutileza da tentação. Porque ele não vai aparecer como um nome. Para alguns vai. E já vai ser bem direto, né? Satanás vai aparecer lá: você mesmo, vem. Mas para outros ele vai vir de forma sutil, quando a gente menos espera. Uma palavra lançada, um vídeo que assistimos, uma coisa que muitas vezes faz bem para a gente, mas vai nos tirar da salvação. Ele vem de forma sutil. É nessa hora que nós temos que estar atentos. Nós devemos estar espiritualmente equipados para vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você fala para o seu lado, a pessoa que está ao seu lado: você é vencedor em Cristo. Você é vencedor. Nós somos vencedores em Cristo. Amém. Com fé, nós temos que ter a certeza disso. Não duvidar do nosso coração, não falar: pode pedir porque não vai acabar. Não, com fé. Acordar. O pastor até estava ministrando ontem na pregação, olhar no espelho e falar: esse é o cara, hein? Você é a mim. Não. Você é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Nada pode me desanimar. Nada pode abalar a minha fé, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo no mundo, com guerras, rumores de guerras. É a palavra se cumprindo.
Nós temos que estar desesperados, nós temos que receber as notícias com alegria. Ah, é? Se é por permissão de Deus, se vai acontecer isso, Deus está comigo, nenhum mal vai atingir a minha casa, a minha família, nenhum mal vai atingir a você, mas nós temos que estar atentos ali 24 horas. Mateus 17, 20, para finalizar. Não, é outra vez que eu estava finalizando, agora é para finalizar. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Volte algumas páginas onde a gente estava lendo. E essa é a bênção, hein? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Repita comigo: e nada vos será impossível. Nada será impossível na sua vida. Se nós estamos com Cristo, eu posso dizer isso, vou repetir para ficar no seu coração mesmo. Nós com Cristo somos maioria, nada será impossível. Pode passar um tempo, está demorando, mas nada será impossível. Ele prometeu a bênção para você, Ele vai cumprir, nada será impossível. A sua casa vai ser restaurada, a sua família vai ser restaurada. Ah, mas eu preciso de uma bênção que é tão difícil. Nada vos será impossível. Creia nessa palavra. Não vamos distrair e olhar para o lado. Jesus, quando ele ministrou isso, ele não estava dando uma bronca nos discípulos que eles estavam tentando expulsar aquele demônio de um menino. Ele não estava dando bronca. Ele estava apenas incentivando. Se você tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, a menor semente, né? A mostarda. Se você tiver uma fé desse tamanho, nada vos será impossível. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Primeiramente, Senhor, entramos em Tua presença aqui, Pai. Mais uma vez estamos aqui. Primeiramente, pedindo perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas dúvidas. Perdão, Senhor, por muitas vezes nós deixarmos de acreditar em Ti. Deixarmos de colocar a nossa fé em prática no dia a dia, com situações que vêm, Senhor, para nos desanimar, para nos entristecer. Perdoe-nos, Senhor. Que a partir de hoje, nós possamos estar sempre atentos ao que o Senhor tem ministrado para as nossas vidas, como pessoa, como família, como igreja. Que nós venhamos sempre, Senhor, estar olhando para o alto que é Cristo. Se pode vir os momentos de dificuldade, vai chegar os momentos de dificuldade, pode vir as doenças, pode vir, Senhor, o que for. Nós temos que a nossa fé esteja ali, Senhor, 100% em Ti. Que nós não venhamos desanimar, Senhor. Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha levantar essa pessoa que porventura esteja fraca, esteja caída, Senhor. Venha colocar força naquela que está fraca, Senhor. Venha acrescentar fé em nossos corações. Que nós possamos estar ali sempre atentos, levando também uma palavra de fé, uma palavra de salvação, Senhor. Essa fé que nos move, que nós possamos estar sempre com uma palavra de bênção para ser ministrada, sempre com uma palavra viva, Senhor, para estar levando a salvação para as pessoas que necessitam, para as pessoas que muitas vezes ali só precisam de uma palavra, só precisam falar: Jesus te ama. Que nós possamos ser essa pessoa. Venha nos usar como vaso em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira da nossa vida toda preguiça, todo desânimo, toda distração, Senhor. Que nós possamos estar focados em Ti, focados em Te buscar, em Te louvar, em Te adorar e incentivar pessoas também a essa
a esse objetivo, que nós possamos ter esse objetivo, Senhor, todos os dias determinados na nossa vida, e que as pessoas que estejam conosco também, Senhor, que elas tenham essa fé sobrenatural, a fé que, como Jesus disse, a pequena fé do tamanho do grão de mostarda, de mover a montanha, mova-se daqui, que nós possamos ter essa fé sobrenatural para encorajar, para levar salvação e principalmente para conquistar mais vidas para o Teu reino, Senhor. Senhor, como o Senhor ministrou ali, o Senhor falou em Marcos 16, em crer e for batizado, Senhor. Nós cremos que mais e mais vidas nesse tempo aqui, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, vão se render aos Teus pés, Senhor. Mais e mais vidas vão se tornar servos verdadeiros do Senhor. Que o Senhor possa nos usar para levar essa palavra, Senhor, a quem seja que esteja precisando, a quem for que esteja precisando. Usa-nos como vasos, Senhor. Muito obrigado. Desde já nós te agradecemos por tudo que foi ministrado. E que novamente, Senhor, que nós possamos guardar no nosso coração, na nossa mente, estar sempre meditando dia e noite. E que o Senhor venha nos usar cada dia mais. Muito obrigado por tudo que foi ministrado, Senhor. Venha me usar a cada dia mais. Que a Tua palavra seja ministrada nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco e te agradeço. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Recebemos? Amém. Bem? É isso aí, irmãos. E mês que vem já tem um tema novo, né? Aleluia. Qual que é? Então, durante a semana a gente vai ficar sabendo. É assim. Por quê? Vamos parar. Vamos necessitar rapidamente. A gente já vamos encerrar. Eu gostaria também de uma atenção, depois que nós encerrarmos o culto, 10 minutos de vocês, tá? Para nós definirmos algumas coisas para esta semana. Amém? Tá? Pode encerrar. Não precisa se levantar, pode cumprimentar a mão aí de longe mesmo, tá bom? E aí depois a gente já conversa. Amém? Quero já agradecer a todos que se empenharam, principalmente ontem, né? Que foi uma batalha ontem, né? O dia de descanso de alguns foi o dia de descanso do Senhor. Não significa que foi descanso do corpo, né? Foi ali um momento de realmente entregar e queimar todo o nosso sacrifício diante do Pai. Porque muitas vezes é isso, né? A gente olha e é aquilo que o Adilson ministrou. Muitas vezes ficamos paralisados por tantas coisas. E como o tema deste mês, se nós não observarmos e tivermos e restaurarmos essa fé que nos move, nós muitas vezes vamos ficar presos às situações, aos problemas, às circunstâncias, às palavras, e vamos acabar somente olhando as coisas do modo que eram e não do modo que são. Então, esse mês, ele marcou algo para nós. Até dia 31 ainda tem bastante coisa para acontecer, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, é diante dessa palavra que Deus ele quer nos movimentar e nos fazer, porque abrir o caminho, né? Quer dizer, e pelo nome já é mais profético, né? Se colocar o U em vez do L, vai ficar um bom negócio aqui, né? Aleluia, né? Então, a gente pode usar a palavra, né? Que muitas vezes foi usada quando Jesus ali orou, né? Efatá. Então, abra-te, né? Então, de repente, já temos uma palavra profética aí já liberada para nós, que é exatamente isso. Ou seja, aquilo que Deus preparou para nós está prestes a romper o natural para poder chegar ao sobrenatural. E é isso que nós oramos aqui durante a semana, oramos aqui ontem, e é exatamente isso, oramos aqui hoje. Deus quer nos mover a isso, Deus quer nos apresentar a isso. Nós temos que estar aqui disponíveis e dispostos. Muitas vezes o corpo vai estar assim cansado, é sério, mas a palavra nos resguarda dizendo que é Ele que nos renova. Então nós temos que crer e confiar que Ele faz isso.
e vamos confiar em tudo isso que o Senhor está fazendo. Amém? Então amanhã continuamos, né? Nossa oração às 8 horas. E depois, por isso que eu quero perguntar, sexta-feira, né? Continua tudo normal na sexta, né? Porque não esqueça, sexta é feriado. É por isso que eu quero saber, depois a gente vai conversar sobre horário. E sexta-feira é feriado. Então, para a gente poder só alinhar isso. Amém? Sexta-feira lá na casa da Karen. Então, é somente para nós alinharmos isso. Amém? Glória a Deus, vamos colocar em pé. Aceitamos mais um pouquinho, tá bom, né? Restaurou, mas eu vou falar, irmãos. Depois dessa maratona eu vou precisar de fortalecimento do joelho, porque o negócio está bom aqui. É sério. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo fala descanso, não, fortalecimento é diferente. Para a musculatura não é descanso, às vezes é fortalecimento, é diferente. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Somos gratos a ti, Senhor. Diante da palavra que foi liberada, da palavra que foi ministrada, que possamos, ó Senhor, ouvir atentamente a sua voz, preservar os seus princípios e tudo aquilo que o Senhor nos ordenou a guardar, e assim colocar em prática, para que nada nos paralise, mas antes nos faça, Senhor, nos movimentar para poder viver a sua glória da maneira que o Senhor preparou. Retire, Pai, todo cansaço, toda fadiga, toda exaustão. Retire todas as palavras, pensamentos e, como foi dito lá no início, todo tipo de cinza que está impedindo deste fogo, desta presença, desta graça, desta glória, Senhor, continuar, Senhor, sendo manifesta. E que em nome de Jesus, que por causa dessa palavra profética, que assim seja, Senhor, o início de uma semana cheia da sua presença, cheia da sua graça, cheia do seu amor, cheia do seu resultado em nós, por aquilo que o Senhor, Pai, nos move a fazer e a realizar. Cuide da vida de cada um. Cuide, Pai, das habilidades, dos dons e dos talentos e da vida profissional de cada um dos teus filhos. Guarde, Senhor, também a vida financeira de todos aqueles que estão, Pai, com fidelidade, fazendo tudo para o louvor da sua glória. Que eles sejam surpreendidos por Ti nesta semana. Não sei, Pai, o que, Senhor querido, o Senhor está nos levando agora no início da oração, mas, Pai, eu te peço, tem algo novo para ser revelado. Então traga a existência sobre a vida dos teus filhos, traga a existência sobre a vida deles. Não deixe com que haja qualquer tipo de impedimento ou barreira. Faça, Pai, com que isso seja visível e eles possam tocar e ver que o Senhor é Deus que opera, Pai, no sobrenatural, Senhor. Nós cremos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos pede debaixo da tua paz, do teu amor, da tua proteção. E que em nome de Jesus, o Senhor guarde agora o nosso retorno para os nossos lares. Coloque os batedores para guardar, Senhor, cada um dos teus filhos. E quando chegarem dentro do seu lar, a sua presença esteja. E que eles tenham, Pai, uma noite e um sono abençoado. O sono do justo. E que eles, Pai, como Salmo 4, que eles deitem, Pai, e durmam, Senhor, e possam, Senhor, sossegar diante da sua presença. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus.